Bom dia, boa tarde, meus amados queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Boa noite, boa tarde também para quem ainda não aceitou o Senhor Jesus, né? Para quem ainda não entregou suas vidas a Ele. Mas eu creio que esse dia vai chegar logo, logo, né? Amém? Aleluia, glória a Deus, né? Meus amados queridos, hoje eu vou falar em Lucas, capítulo 5, versículo 12, aleluia, que fala a cura de um leproso. Aleluia, glória a Deus. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. Olha a fé desse homem. Ele falou: se quiseres, pode limpar. Ali teve humildade. Humildade. É o que o Senhor está pedindo para nós, humildade, para que sejamos humildes, né? Humildes na sua presença, né? Sejamos obedientes e humildes. Aquele homem foi humilde. Aquele homem não falou, Senhor, me cura. Eu quero que o Senhor me cure agora. Não, ele foi humilde. Ele falou, se quiseres, pode me curar agora. Aleluia, glória a Deus. E a Jesus prostou-se, né? E falou, né? E aqui no 13, ele fala assim: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Que lindo, que maravilhoso, né? Ali aquele homem teve fé e foi humilde na presença do Senhor. A humildade é importante. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira ser mais do que fulano, do que ciclano. Se você serve ao Senhor, seja humilde na presença de Deus. Se você não serve ainda também, seja humilde e procure servir. Meus amados, a humildade é importante, né? Ninguém é melhor do que ninguém na presença do Senhor. Ninguém, ninguém. Aleluia, glória a Deus. E ordenou-lhe que a ninguém os dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Aleluia, glória a Deus. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, né? E ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. Orava, o Senhor se retirava para o deserto, mesmo em meio a multidões, em meio aos milagres, ele se ele se afastava, né? Ele ia para o deserto, onde ele ficava só para orar, para ter um momento com Deus, buscar de Deus, porque Jesus também era Deus. Mas ali ele tinha aquele momento para orar, para falar com o Pai. Aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, né? Eu coloquei o título dessa pregação assim: Cristo nos purifica. Ele nos purifica dos pecados, ele nos purifica da doença, ele nos purifica do mal. Aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos, a lepra naquele tempo, né, de Jesus, não era apenas uma doença física, né? Não era apenas uma doença física, mas uma sentença social, espiritual e emocional daquela época. Aleluia, glória a Deus. O leproso vivia excluído, impuro e sem esperança. Aleluia, glória a Deus. Quando esse homem se aproximou de Jesus, ele nos revela uma verdadeira e poderosa, né? Uma verdade poderosa, aleluia, glória a Deus, né? Uma verdade poderosa. Cristo não apenas cura, mas também purifica completamente. Ele não só cura, mas ele purifica completamente. Aleluia, glória a Deus, né, meus amados queridos? Este encontro mostra que Jesus é como Jesus é, né? E como devemos ser.
Aqui mostra como Jesus é e como devemos ser. Aleluia, glória a Deus, né? E como devemos agir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? O Senhor Jesus é fiel, Ele é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. E como devemos obedecer a Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a cura desse leproso aconteceu logo após a chamada dos primeiros discípulos, né? A chamada dos primeiros discípulos, mostrando que o reino de Deus se manifesta tanto no chamado quanto na restauração. Aleluia, glória a Deus. Ao tocar o leproso, Jesus rompe barreiras, barreiras sociais, aleluia, glória a Deus, sem quebrar a lei, né? Sem quebrar a lei, revelando, né? Revelando a graça, o poder, a obediência ao propósito do Pai. Aleluia, glória a Deus. É assim que devemos ser, obediente, né? Obediente à lei do Senhor, que é a palavra. Aleluia, glória a Deus. Humildade, né? Ali aquele homem teve humildade em pedir. É assim que devemos ser, né? Humildade em pedir. Se queres me curar? Ele perguntou, se o senhor queres me curar, você pode me curar agora, né? Se você queres. Ali ele foi humilde em pedir. E ali ele foi purificado, né? Ele foi purificado. Humildade em pedir-se. Quiseres, pode purificar-me. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12, né? Aleluia, glória a Deus. E em Tiago 4,6 fala assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Sejamos humildes, meus amados. Temos que ser humildes. O Senhor se agrada dos humildes, né? Mas ele se opõe aos orgulhosos. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, devemos ser humildes e obedientes diante do Senhor. Reconhecer nossos pecados, né? Nossas carências, nossas falhas diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Meus amados e queridos, meus amados e queridos irmãos, Jesus não era contra a lei. Ele fala, ofereça pela sua purificação os sacrifícios de Moisés ordenou. Aleluia, versículo 14, né? Ao orientar o homem a cumprir a lei, Jesus mostra que sua missão não era anular a lei, mas cumpri-la. A purificação já havia acontecido pelo toque de Cristo, mas o testemunho público e a obediência à lei confirmavam a restauração completa. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, que é importante a obediência, né? Como é importante a obediência, né? Meus amados e queridos, Cristo é o cumprimento da lei, o verdadeiro sacrifício que nos purifica. Mateus 5,7. Mateus 5,17 fala: não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Aleluia, glória a Deus. Temos que obedecer a lei de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. O que é a lei, meus amados queridos? O que é a lei de Deus? É a palavra. A palavra que está escrita na Bíblia. Essa é a lei de Deus. Essa que devemos cumpri-la, que nós devemos obedecer a lei do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Né, meus amados e queridos, né? Jesus orava, né? Ele retirava-se para lugares solitários e orava. No versículo 16 fala: amados irmãos, né? Mesmo cercado de multidões e milagres, né? Priorizava a comunhão com o Pai. Se ele priorizava a comunhão com o Pai, que dirá nós? Nós temos que priorizar nossa comunhão com o Pai, orando todos os dias, buscando sua presença. Meus amados irmãos, não é mais tempo de ficarmos dispersos.
Não é mais tempo de ficarmos sem orar, sem buscar a presença. Não é mais tempo de ficar longe do Senhor. Não é mais tempo de acreditarmos em mentiras, em falsas profecias, em falsos profetas. Porque o Senhor já diz, né? Que nos fins dos tempos ia aparecer muitos falsos profetas. Aleluia, glória a Deus, né? Meus amados, isso revela que o poder do ministério público de Cristo estava ligado à sua vida de oração. Aleluia. Se o Filho de Deus buscava, né? Precisamos dessa dependência. Se ele buscava, que dirá nós? Se ele era o Filho de Deus e buscava a comunhão com o Pai, ele saía, ele ia para o deserto, ele ia ficar solitário ali, conversando com o Pai, orando, jejuando, que dirá nós? Que dirá nós? Temos que orar, temos que jejuar e buscar o Senhor. Eu sei que para muitos não é fácil. Não estou falando aqui que é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas faça um... como é que a gente diz? Procure fazer, né? Procure. Converse com o Senhor para Ele te ajudar, que Ele vai te ajudar. Ele é fiel, meus amados. Ele é fiel para ajudar, né? Ele saía para o deserto, meus amados, para orar sozinho. Como não podemos ir para o deserto, vamos para o nosso quarto. Nosso quarto, né? Que devemos orar, que devemos buscar o Senhor. Não devemos fazer como aquele povo daquele tempo que orava nas ruas para mostrar que estava orando, ficava em pé nas ruas, com frente às árvores, né? Ficava ali, todo mundo em pé, orando pelo meio da rua. Não, meus amados, não devemos orar no nosso secreto, pedir ao Senhor no nosso secreto, que publicamente o Senhor nos honra. Publicamente o Senhor nos honra. Aleluia, glória a Deus, né? Precisamos orar continuamente, aleluia, glória a Deus. Aqui em Hebreus 5:7 fala assim: Jesus ofereceu orações com clamor. Olha só, se Jesus ofereceu orações com clamor, quem dirá nós, né? Quem dirá nós? Meus amados e queridos, é importante ser obediente, ser fiel e buscar o Senhor e orar continuamente. A palavra do Senhor fala que temos que orar sem cessar. Sem cessar. Todos os dias temos que orar. Todos os dias temos que buscar a presença do Senhor continuamente, continuamente. Porque o Senhor já está voltando. Ele já está às portas. Está muito próximo a sua chegada. Cada dia que passa, se você não está prestando atenção, mas cada dia que passa, a semana passa mais rápido. Toda semana você vai passando mais rápido, cada vez mais rápido. Hoje é segunda-feira, quando você pensa que não, já é sexta, já é sábado, passa tão rápido que você nem vê. Porque, meus amados, que o Senhor já está voltando. A sua vinda é certa. Aleluia, glória a Deus. Que esta palavra venha ficar no seu coração, na sua mente, que ela venha abrir a sua mente, que ela venha te ensinar, né? Te ensinar como você deve fazer. Te ensinar que você tem que orar, que você tem que buscar, né? Que ela venha te dizer que Cristo purifica. Não somente purifica, ele também salva. Ele cura, ele purifica, ele salva, ele liberta. Aleluia, glória a Deus. Que esta palavra fique em teu coração. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Recebe essa palavra para que o Senhor possa te abençoar, para que o Senhor possa te curar, te libertar, abrir portas de serviço para você. Em nome de Jesus. E obrigada por ficar até o final. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.